Olá, tudo bem? Então, estamos aí, iniciando mais uma aula, Matemática C, Sistemas Lineares, Classificação e Escalonamento, ok? Então, hoje nós teremos uma aula um pouquinho mais densa de conteúdo, eu tenho feito aulas mais curtas, mas hoje ela vem um pouquinho mais carregada de conteúdo de teoria, tá? Uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais... uma linguagem nova, assim, né? Se você está vendo sistemas lineares pela primeira vez. E o que eu diria para você? Aproveita bem essa sequência das 4 aulas. A gente vai entrar num assunto depois chamado de geometria analítica. Geometria analítica eu utilizo bastante essa questão de sistemas na hora que eu vou classificar, vou analisar a interseção de reta com circunferência, reta e ponto, então isso aí é bem importante para mim, tá? Lembra você que nos últimos vestibulares aí pode botar frouxo aí 5 anos, tá? Pelo menos uma questão de geometria analítica. Na tese tem aparecido também, mas umas 2, 3 vezes aí nos últimos anos, tá bom? Só dá uma olhadinha lá nas últimas provas aí de Enem e da Universidade Federal do Paraná que vocês vão encontrar, tá bom? Pelo menos uma questão aí desses conteúdos que eu falei. Então, iniciando a classificação de sistema linear, tá? Então, eu vou classificar um sistema linear de acordo com o número de soluções que ele apresenta. São 3 casos possíveis. Ou o meu sistema apresenta a solução e ela é única, ou o meu sistema apresenta a solução e tem infinitas, ou o meu sistema não apresenta soluções. Não admite um número real que satisfaça a condição imposta na equação. Vamos aí então. O sistema que não possui solução, ele é classificado como sistema impossível. Tentei, não funcionou, é sistema impossível. Todo e qualquer sistema que possui solução, ele vai ser chamado de sistema possível. Seguiu. Quando o sistema linear é possível, ele pode ainda ser classificado como determinado ou indeterminado. Isso acontece? Bom, se ele possui uma única solução, sistema possível e determinado. Se ele possui mais de uma solução, sistema possível e indeterminado. Só que lembrando, se ele possui uma apenas, sistema possível. Agora, se ele possui 2, ele vai possuir 3, ele possui 4, 5, ele possui infinitas. Tá bom? Aí, se a gente faz um comparativo com o estudo das retas, aí você consegue compreender. Bom, se as retas são paralelas, uma do ladinho da outra aqui, né, pode ser inclinada e tal, elas nunca vão se encontrar. Sistema impossível. Não tem ponto em comum. As retas se intersectam. Elas tocam. Se as retas, reto, se tocou em um ponto, não vai fazer curva para depois lá na frente se encontrar em mais de um. Então só tem um. Agora, como que ela vai ter infinitas? Elas são sobrepostas, tá? Aí a geometria analítica ela vai admitir retas distintas, mas passando pelo mesmo local. Então elas têm infinitos pontos em comum, porque as retas são infinitas. Aí na classificação de sistema é comum que se escreva. Então eu posso usar para sistema possível e determinado SPD, para sistema possível e indeterminado SPI e para sistema impossível SI. Observando no esquema seguinte. Então aqui a gente tem um diagrama que vai dizer para você, você vai responder uma perguntinha. Sistema linear admite solução? Sim ou não? Se não admite, impossível. Se admite, possível. Beleza, chegou no possível. É possível, tem só uma solução? SPD. Se tem mais de uma solução, SPI. Sistema possível e determinado. Então, esse sistema aí, ele só resolve. Por que eu digo sistema? Porque as duas equações elas têm que trabalhar juntas. Tá? Então, se a resposta de uma, tem que ser a resposta de outra. É claro? Então, o par ordenado que resolve, que vai no conjunto solução do sistema 5, do sistema acima, é o par ordenado 8 e 1. E por que eu digo par ordenado? Porque eu não posso trocar a ordem de x e y, né? Se eu tentar, ele vai resolver uma, mas não vai resolver a outra. Se eu inverter a ordem. A menos que x e y sejam iguais. Né?
Sistema possível e indeterminado. Então, aqui eu já tenho uma outra ideia. Veja o seguinte aí. Os pares ordenados 0, 5, menos 0 e 5, menos 2 e 7, 2 e 3, e aí você tem uma infinidade, você já vai entender por quê. Eles são algumas das soluções do sistema linear. Qual o sistema linear? Olha ali, ó. X mais y igual a 5 e 2x mais 2y igual a 10. Opa, mas o que eu estou vendo aí? Eu estou vendo que a segunda equação ela é o dobro da primeira. Então, na verdade, eu tenho uma equação equivalente, ou seja, a mesma equação. Então, quem que resolve a de cima? 0 e 1 resolve? 0 mais 5 dá 5, resolveu. 2 vezes 0 dá 0, mais 2 vezes 5 dá 10, também resolveu. Menos 2 e 7. Menos 2 mais 7 vai dar 5, 2 vezes menos 2 vai ser menos 4, 2 vezes 7 é 14, 14 menos 4, 10. Resolve a segunda também. Ah, encontrou 2, você encontra mais de 1. Tá? Isso aí gera um tipo de resposta. Que tipo de resposta é essa? E tem um exercício aí pra gente analisar esse modelo de resposta. Da primeira equação, por exemplo, eu posso fazer que o meu x é igual a k. Tá trabalhando com letra ali, parte algébrica. Isola o y, você vai encontrar 5 menos k. Logo, você tem o x como uma variável independente e o y dependendo do valor de x. Aí você tem essa relação de dependência. Por quê? Porque eu atribuo o valor para x, e determino o valor de y. Se x for igual a 1, y é 5 menos 1. Se x for igual a 2, y é 5 menos 2. Se x for igual a 3, y é 5 menos 3. Tá? E essa é a tocada. Então, o que eu tenho de conjunto solução? Meu conjunto de solução vai ser k, representando o lugar de x, e 5 menos k, representando o lugar de y, para todo k, tal que k pertence aos reais. Então, essa é a minha ideia de conjunto de solução. Então, aí, com essa funçãozinha de k e 5 menos k, você consegue escrever infinitos pares ordenados. Inclusive aqueles que estão lá em cima, né? Olha lá, se k igual a 2, 5 menos 2, y igual a 3, né? Que é aquele, o último ali que a gente tem. Bom? Sistema impossível. O que eu tenho para sistema impossível? Olha só. X mais y é igual a 7. O dobro de x, o dobro de y, teria que ser para mim a resposta o dobro de 7. Né? Então, não existe como você ter uma soma a mais b igual a 3 e a mais b igual a 9. Isso não acontece. Por isso a gente chama de sistema impossível. Né? De fato, se x mais y é igual a 7, então 2x mais 2y, eu posso fatorar o 2 para analisar melhor. 2 que multiplica x mais y, mais 2 vezes 7 é 14, que é diferente de 10. Né? Então a gente vai dizer que o meu conjunto solução é vazio. Né? De forma equivalente, dizemos que não existe par ordenado x e y que seja solução do sistema linear. Por não admitir solução, esse sistema é classificado como impossível e seu conjunto de solução é vazio. Bom, seguimos aí. O que eu tenho como sistemas equivalentes? Sistemas equivalentes são sistemas diferentes, escritos com outros coeficientes, só que o conjunto de solução é o mesmo. E essa ideia de sistema equivalente também tem uma analogia lá com frações equivalentes, que representam o mesmo número e tal. Então, essa questão de equivalência é praticamente uma igualdade, né? Resolver um é a mesma coisa que resolver o outro. Dois sistemas são equivalentes se somente você tem o mesmo conjunto de solução. Então, olha esses sistemas. Eles são diferentes. Isso não dá para negar. X mais meio y igual a 6, x mais y igual a 7. E o outro sistema, 2x mais y igual a 12 e 3x mais 2y igual a 19. São sistemas diferentes. Porém, olha só. 5 e 2 é solução, né? Ó, resolve o primeiro sistema. Veja lá, ó. 5 mais meio vezes 2 dá 1. 5 mais 1, 6. 5 mais 2, 7. 2 vezes 5, 10. Mais 2, 12. 3 vezes 5, 15. Mais 2 vezes 2, 4. 15 mais 4, 19. Fecha também, né? Método para obter
sistemas equivalentes. Então, agora a gente vai pensar num método. E aí, lembra aquelas operações lá com determinante, lá com matriz, né? Troca a linha de lugar, inverte e tal, o determinante não muda, aquela coisa assim, ou o determinante sinal negativo. A gente vai trabalhar com essas operações agora. Para obter, a partir de um sistema dado, um sistema equivalente, basta aplicar ao menos uma das transformações elementares sobre equações indicadas a seguir. Primeiro, eu posso trocar de posição duas equações. Você vai falar, mas lá em determinante, quando eu invertia a ordem das linhas, eu trocava o sinal do determinante. Verdade, mas só que aqui a gente está falando de uma equação. Né? Se você pegar a equação anterior, vamos voltar um pouquinho a tela ali, e daí eu já puxo esse exemplo, ó, escrever, mudar a ordem da primeira com a segunda não tem diferença nenhuma, eu continuo com o mesmo sistema de equação. Fica claro? Então, trocar as posições de duas equações, ou mais equações. Posso trocar todas elas em lugar e o sistema é o mesmo. Tá? Multiplicar ou dividir uma equação por um número real diferente de zero. Claro, se você por que fala diferente de zero? Se você multiplicar uma equação toda por zero, fica zero igual a zero. Não tem significado. Então, o número tem que ser diferente de zero. E ele pode ser positivo, negativo, pode ser uma fração. Aí você escolhe na hora da tua necessidade. Quando você entende o que essas operações elementares podem fazer para você, aí vai ser muito bacana, porque você pode escolher o que você quer fazer ou não. Né? Multiplicar ou dividir uma equação por um número real, diferente de zero, e adicionar o seu resultado a outra equação. Você também não altera. Às vezes eu posso simplesmente somar as equações. Mas daí, o que está acontecendo ali? Eu somo as duas e coloco esse resultado no lugar de outra equação. Isso pode ser feito. Se você começa a trabalhar bem com esse tipo se você manipula bem essas operações dentro de um sistema, você consegue resolver vários exercícios utilizando esse método. Tá? Então, sistemas escalonados. Então, eu uso as operações elementares para trabalhar com sistemas escalonados. Ok? Então, vejamos o que é esse sistema escalonado. Esse sistema escalonado é um sistema no formato de escada. Mas daí você pensa assim, uma escada, né? Aí você vai ter a tua escada aqui assim, né? Só que esse sistema escalonado, ele é uma escada invertida. Você vai ver como é que eu vou mostrar ali. Os sistemas a seguir estão dispostos na forma escalonada. Olha só. Olha a escada aparecendo aqui, ó, né? Escalonamento em forma de escada, olha ali. Né? Na outra lá também é a mesma coisa. Tá? Temos aí um outro modelo, ó, na forma de escada aqui. Então, cada equação, a ideia do escalonamento é trabalhar com as equações reduzindo o número de incógnitas de uma equação para outra. Tipo, essa aqui tem 3 incógnitas, x, y e z. A de baixo tem 2, y e z. E a última tem uma só. Mas daí, quando a última tem uma só, você resolve ele daí de cima para baixo. Tá bom? Então, perceba que escrever, e daí é uma outra coisa que a gente tem que ver, que quando não tem x na primeira, o que eu fiz? Ó? Eu tirei e coloquei 0x, é a mesma coisa que não escrever o x. A gente pode omitir aquelas informações. Então, o primeiro sistema ele fica mais limpo. Né? Ele não fica tão poluído de informação. Então, se eu ficar escrevendo 0x mais 0y, eu tenho um problema? Está errado? Não está errado. Só que eu estou enchendo de informação para trabalhar. Então é melhor dar esse tempinho aí. Escalonamento de um sistema linear. Então a gente vai escalonar, né, esse sistema passo a passo, aí, mais tranquilo. E daí depois eu proponho o exercício. Esse método consiste em usar transformações elementares, aquelas que nós havíamos visto anteriormente, tá? Sobre as equações do sistema, a fim de obter um sistema equivalente ao sistema original, mas que esteja disposto na forma de escada, lembra? Com uma incógnita a menos em cada uma delas. Então, primeiro exemplo ali, ó. Peguei aquele sistema, puxa vida, tá complicadão, né?
Então, qual é a ideia aí? Ó? Multiplicar a primeira equação por menos 2 e adicionar a segunda. E adicionar a segunda ao resultado obtido da multiplicação. Então, olha só. Multiplico ela por menos 2, somo os resultados, e o resultado que eu somo as duas equações, e o resultado que eu tenho, eu escrevo no lugar da segunda. Então, foi isso que eu fiz. Ó. Multipliquei a primeira por menos 2, x mais y mais z igual a 7, ficou menos 2x, menos 2y, menos 2z igual a menos 7. Multiplica a linha toda. Depois disso, pega a segunda equação. 2x mais 3y menos z igual a 13, passa um traço e soma. Né? Aí o menos 2x com mais x vai zerar, vai desaparecer. Menos 2y mais 3y dá y. Ficou. Menos 2z menos y, menos 3z e menos 14 mais 13 menos 1. Isso eu escrevo na segunda equação. Seguindo. Multiplica a primeira equação por menos 3 e adiciona a terceira equação ao resultado. Por que eu escolhi menos 3? Olha lá, ó. Eu tenho x e 3x. Eu tenho que fazer com que apareça o oposto de 3x. O oposto de 3x é menos 3x. Para aparecer menos 3x, eu tenho que multiplicar por menos 1 esse sisteminha aqui. Então, foi lá, ó. Multipliquei por menos 3 a primeira equação, menos 3x menos 3y menos 3z igual a menos 21, e soma com a terceira. E o resultado você coloca lá. Agora, olha só. Eu vou repetir o processo. Só que eu vou repetir o processo só em duas linhas. A primeira eu não vou mexer. E agora eu preciso fazer com que apareça. Eu preciso obter ali um 4y positivo. Como é que eu vou fazer isso? Multiplicando a segunda por 4, né? Percebe? Ah, mas professor, e o 3z? Esquece ele. Esquece que ele vai se resolver sozinho. Tá bom? Fez essa multiplicação aí. E olha só o que aparece lá. Ó. 4y menos 12y igual a menos 4. Isso. E somei com a outra. O que sobrou para mim? Menos 13z igual a menos 13. E agora eu consigo... Tenho a matriz escalonada aqui em cima. E aí eu fiquei com o que? Agora, cara, super tranquilo. Vai resolver o valor de z. Né? Para resolver o sistema escalonado, bem fácil. Pega a última equação, né? De baixo para cima. Menos 13z igual a menos 13. Olha ali. Aí, z igual a 1. Né? Pode passar o menos 13 dividindo já tudo. E menos 3 dividido por menos 3 e 1 positivo. Pega esse 1 e volta com ele na segunda equação. Qual que era a segunda equação? y menos 3z igual a menos 1. Substitui o 1. E aí o que vai acontecer? Eu vou ficar com y menos 3z igual a menos 1. Substituir o z por 1. Aí eu vou ficar com y menos 3 vezes 1 igual a menos 1. Y menos 3 igual a menos 1. Y igual a 2. Certo? Então, vamos para a próxima. Pega o y, pega o z e substitui na primeira equação. Certo? Substituindo na primeira equação, o que eu vou encontrar? Qual que é a primeira equação? X mais y mais z igual a 7. Tá? Troquei y por 2, troquei z por 1. E aí eu vou ficar com essa equação aí. Ok? E o meu x igual a 4. Certinho? O meu conjunto de solução qual é? 4, 2 e 1. Certo? Bem, vamos ver agora então exercícios, correto? Lá na página 6 tem exercício 01. O que pede o primeiro exercício? Então diz assim, ó,
Considerando o sistema, ele apresenta o sistema para você, determine o valor de z mais y dividido por x. Já coloquei o sistema ali porque a gente vai começar a trabalhar com ele com aquelas operações elementares. Como que eu vou trabalhar com essas operações elementares? Bom, vou olhar o meu sistema e vou analisar ele. Primeira equação, tá legal. Se eu multiplicar a primeira equação por um número, eu consigo o oposto da primeira incógnita, do primeiro termo da segunda equação. Posso multiplicar também a primeira equação por algum número e consigo o oposto do primeiro elemento da terceira equação. Então, dá para começar bem tranquilo aí. Multiplica a primeira linha por menos 1 e soma com a segunda. Dá para fazer isso, claro, porque multiplicando a primeira por menos 1, e agora eu vou me importar somente com os primeiros termos, só, né? Multiplica a primeira por menos 1 e soma com a segunda linha. Fiz isso. Multipliquei a primeira por menos 1, coloquei a segunda, escrevi a segunda linha embaixo, passa um tracinho de fração ali, de soma ali, né? Fração não. E soma termo a termo. X com x, y com y, z com z. O que eu encontro ali? Coloquei zero para a gente marcar o lugarzinho, tá bom? Mas veja que já apareceu para mim só duas incógnitas nessa equação aí. Então, estou obtendo um sistema equivalente. Como é que eu vou fazer agora? Vou substituir o resultado pela segunda equação do sistema anterior. Então, no sistema anterior, eu tinha lá x menos 2y mais 3z igual a 7. Agora eu vou esquecer essa equação e vou escrever aquela ali no lugar dela. Olha só como é que fica. Agora eu vou para o próximo passo. Tem ideia de qual é o próximo passo aí? Vamos lá. Já tenho aquele sistema que estava anteriormente ali. Agora o que eu faço? Vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e vou somar com a terceira linha. Daí você vai falar assim, professor, mas eu não faço nada com a primeira linha? Não. Na primeira linha você não mexe. Ok? Multiplicando ela inteira por menos 2, o x ficou menos 2x, o y ficou menos 2y, 2z ficou menos 4z e o 8 ficou menos 16. Soma, termo a termo. Vai zerar o x também. Substitui o resultado pela terceira linha da equação anterior, do sistema anterior. E aí eu fiquei ali com a equaçãozinha azul e com a equaçãozinha vermelha. O que dá para fazer aí? Olha só, eu posso, para facilitar a minha vida, assim, primeira linha eu uso para zerar quem está nas incógnitas da primeira coluna. Segunda linha, para a gente adotar um padrão de trabalho, eu vou utilizar para anular o segundo elemento da coluna. Tá? Com a primeira equação, eu praticamente, ela é minha base, não vou alterar ela. Aqui, eu vou trocar as linhas de lugar para facilitar o meu trabalho e para a gente desenvolver um métodozinho de resolução. Tá bom? Mas eu poderia trabalhar com ela do jeito que está ali, sem problema nenhum. Troquei as linhas de lugar. Que sistema que eu obtenho? Obtenho esse aqui. Agora sim, vou pegar esse sistema e vou usar a segunda linha para zerar o y. A partir de agora eu já não mexo mais na segunda linha. Veja que facilita sempre a minha vida o quê? Obter coeficiente unitário na frente da incógnita. Isso para mim é fundamental, é a melhor coisa que existe. Tá? Multiplica a segunda linha por 3. Tem que ser sempre por negativo? Não. Tem que ser conveniente. Ó. Qual que é o oposto de menos 3y? É mais 3y. Eu já tenho y, só multiplicar por 3. Então, eu encontro o sistema, a equação que eu precisava, os elementos opostos que eu precisava. Feito isso, vou somar. Termo a termo também. E eu fiquei com menos 8z igual a menos 16. Aí, substitui o resultado pela terceira equação do sistema anterior. Então, eu vou trocar a vermelha por essa que ficou em verde ali. Olha só. Agora, tá bem tranquilo para resolver esse sistema, certo? Vamos lá. Olha só. Vou começar a resolver ele de baixo para cima, lembra?
Então, ó, da terceira equação, determinamos o valor de z. Foi. Posso multiplicar por menos 1, todos os termos ali, fica tudo positivo. Z vai ser igual a 16 dividido por 8, que é z igual a 2. Encontrei z. O que eu faço? Volto para a equação de cima, que só tinha y e z. Volto para a segunda equação. Certo? Substitui z na segunda equação. O que eu vou encontrar aí? Peguei a segunda equação. Y menos 3z igual a menos 5. Troca z por 2. Multiplica. Y menos 3 vezes 2 igual a menos 5. Y menos 6 igual a menos 5. O 6 vai passar positivo para o outro lado. E 6 menos 5, 1. Tem o valor de z, tem o valor de y, agora falta o valor de x. Só substituir z e y na primeira equação. Certo? Então, peguei a primeira equação, substitui o y e o z, certo? No lugar de y, 1, no lugar de z, 2, então fica x mais 1 mais 2 vezes 2 igual a 8. X mais 1 mais 4 igual a 8. X mais 5 igual a 8. E aí o meu x igual a 3. Correto? Conjunto solução tem o quê? Um terno ordenado. Por que é esse terno ordenado? Primeiro o valor de x, depois o valor de y, depois o valor de z. Isso aí é algo que não dá pra gente mexer muito. Ok? Só que tinha um problema. O enunciado, ele dizia o quê? Ele quer z mais y dividido por x. Vamos lá. Z mais y dividido por x. 2 mais 1 dividido por 3 fica 3 sobre 3 e eu tenho 1 como a minha resposta. Ok? Seguindo para o próximo exercício aí. Lá na página 8, exercício 0705. Vamos ver o que acontece aí. Da FUVEST. C. E dele que dá um sistema, e esse sistema já está escalonado já. Já chegou mais da metade das equações, mais da metade das coisas já foram feitas. Agora o que eu começo? Acho valor de z, isso é só para você treinar. Se quiser pausar o vídeo, seria bem interessante para você. Aí você já treina esse métodozinho aí, né? Pelo menos essa parte já vai aquecendo, tá bom? Da terceira equação, determina o valor de z. E z igual a 3, né? 6z igual a 18, então z tem que ser igual a 3, né? Tabuadazinha básica, aquela coisa bacana ali. Né? Substituindo z igual a 3 na segunda equação, temos. Peguei a segunda equação, troquei z, 15, certinho? 8, y igual a 2, né? Agora o que eu faço? Pega o valor de z, pega o valor de y e joga na minha primeira equação. Certinho? Então, substituindo z igual a 3 e y igual a 2 na primeira equação, olha o que eu vou encontrar. Então, 2 vezes 2 mais 3 vezes 3 igual a 14. Então, tem aí 4 mais 9 igual a 14. X mais 13 igual a 14. E aí eu tenho x igual a 1. Certo? Bom, vi isso aí. Agora, o que pede? Pede o valor de x, gente. Então, o valor de x é igual a 1. Então, encontrei x, y e z na equação, mas eu tenho que ver o que a equação está pedindo para mim. Bem, então agora nós vemos por último aí a resolução do exercício da página 10, 07.13. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o seguinte, ó. A solução de um sistema, e dele apresenta o sistema, é a terna ordenada. Quando eu olho para o meu gabarito, eu percebo o seguinte. Parece Z demais ali, não parece Z demais? Daí você vai falar assim, pô, verdade, então tá cheio de Z ali. Nós dá aquela pensada assim e fala, bom, não tem outra forma de... Só que vou dizer para você, se isso ali apresenta um gabarito, deve ter alguma coisinha, isso aí tá me cheirando um SPI. Sistema possível indeterminado, e aí ele fica em função
de uma determinada variável, né? Você voltar lá no início do vídeo, você vai perceber isso aí. Então, vamos aí, ó. Isso foi algo que nós constatamos. Vai ficar em função de z. De alguma forma, o exercício vai conduzir a gente para chegar nisso aí, tá? Então tem que ir fazendo normal, fazendo aquela feijão com arroz ali, o que você sabe fazer. Primeira coisa que eu faço, vou reescrever o sistema, e aí eu vou começar a analisar, tá bom? Multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a segunda. Dá para fazer isso? Dá, porque a gente zera o 2x ali. Então faz isso. Multiplicou por menos 2, olha como que ela fica. Ó. Toda primeira linha por menos 2, menos 2x, menos 2y, mais 6z, menos 10. E a segunda linha você escreve ela normal, passa aquele tracinho bacana, bonito e soma. Menos 2x com mais 2x zerou. Menos 2y com mais y, menos y. Mais 6z com menos 5z ficou z positivo. E o menos 10 com 5 ficou menos 5. Substitui agora esse resultado pela segunda equação. Está aqui. Agora vejamos o que eu vou fazer. Pego a segunda, esse sistema equivalente aí que nós obtivemos. Primeira linha por menos 1. E soma com a terceira linha. Quando você multiplicar por menos 1, você vai perceber que muda o sinal de todo mundo. Então foi lá. Agora pega a segunda linha, escreve embaixo e vai somando termo a termo. Né? Menos x com x zerou. Menos 2y, menos y com mais 2y fica y. 3z positivo, menos 4z ficou menos z. E menos 5 e 10 ficou 5 positivo. E escreve essa equação onde? No lugar da terceira. O que você percebe? Agora o que a gente teria que fazer naturalmente? Teria que multiplicar a segunda por um número, somar com a terceira e substituir o valor no lugar da terceira. Mas não tem nem necessidade de multiplicar, porque ali você vê que menos y e mais y são opostos. Só que se você olhar para z, mais z e menos z também é oposto. Ixi, lascou, vai zerar. Menos 5 mais 5 também, zero. Então ficaria 0 igual a 0. Isso aí é um problema característico de sistema possível e indeterminado. Certo? Sistema possível e indeterminado, ele sempre faz isso. Fica 0 igual a 0. Aí, então vou pegar esse sistema ali. O que eu faço com ele? Ó? Vocês viram que ficava em relação a z, né? Ficava dependendo de z. Então, eu vou ter que escrever y em função de z. Como é que eu escrevo isso? Pega a terceira equação, tá? E isola y. E daí, y menos z igual a 5. Então, passando y para o outro lado, fica y igual a z mais 5. Fechou. Agora, o que eu faço? Na primeira equação, eu vou substituir a igualdade que eu encontrei para y. Tá? Então, olha só. Escrevi a primeira equação, né? Bem detalhadinho ali. No lugar de y, já coloquei até em azul para você ali, z mais 5. E agora, opera o que você tem que operar aí. Olha só. X menos 2z igual a menos 5, né? Porque menos 3z com mais z ficou menos 2z. E o mais 5 desse lado passou para o outro lado, menos 5. Então, você ficou com x menos 2z igual a 0 e o teu x ficou igual a 2z. Então, você tem x igual a 2z e y igual a z mais 5. E o z é o próprio z, né? Então, veja só. O teu terno ordenado, que seria os três valores que resolvem essa equação, você vai colocar, se x é igual a 2z, fica 2z. Se y é igual a z mais 5, fica z mais 5 e z. Certo? E aí a gente tem lá a alternativa E como solução para esse exercício aí. Só que uma coisa que eu queria complementar do exercício, queria chamar a atenção de vocês, o que é?
é que tipo de interpretação que eu vou dar para esse resultado aí. E eu peguei 2 exemplos, tá? Olha lá o primeiro. Se o meu z é igual a 4, eu não disse que é 2z, z mais 5 e z? Então olha como ficaria o meu terno ordenado. X, Y, Z fica 8, 9 e 4. 8, 9 e 4 é uma das infinitas soluções daquele sistema ali. Né? Você pensar lá, ó, 8 mais 9, 17 menos 12, porque é 3 vezes Z, dá 5. Resolve a primeira. Vamos tentar a segunda ali. 2 vezes 8, 16. Mais 9, 25. Se eu não estou enganado. Menos 20 é 5. 5 vezes 4, 20. Isso. E agora, tenta lá, ó. X mais 2y menos 4z igual a 10. Então, x é igual a 8. 18. 8 mais 18, 26. Menos 4 vezes 4, 16. 26 menos 16 vai dar 10. Tá? Então, esse é essa é a ideia. Né? Substituir aquele terno ordenado na equação, você encontra o par ordenado. Agora, olha o outro. Pode ser z igual a 10? Pode. Então, o teu terno ordenado, como que ele ficaria? 20, 15 e 10. Né? No lugar de x, 2 vezes o z, 20. No lugar de y, z mais 5. 10 mais 5, 15. No lugar de z, o próprio z. Tá? Então, esse terno ordenado, olha lá, ó, 20 mais 15, 35, menos 3 vezes 10, 35 menos 30, 5. Né? Bom, professor, peraí então, deixa eu ver. 2 vezes 20, 40, mais 15, 45, certo? 40 não. 40 mais 15, 55. E menos 5 vezes 10, menos 50, é 55 menos 50, 5 também. Testa lá no outro, ó. 10 mais 30 dá... 10 não, né? X é igual a 20, então fica 20 mais 30, 50, isso. E menos 4 vezes o Z, que é menos 40, 50 menos 40, 10. Né? Percebe que fecha? Então, assim, ó, essa é a ideia do sistema possível e indeterminado. Né? Você encontra aí infinitas soluções para um mesmo sistema. É claro? Então, obrigado pela atenção de vocês, certo? Qualquer coisa escreva aí, tá meu e-mail, né? Também para algumas pessoas da sala também tem meu número, então também pode mandar WhatsApp ou mandar um direct lá no Instagram que eu passo o número ou a gente conversa aí, tá bom? Galera, até a próxima semana, um abraço.